Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangeloterapia, mais uma quarta-feira juntos, todos que estão presentes aqui na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, assim também como já as 25 pessoas que nesse momento já estão online através do Meet conosco. Vamos só rapidamente levar nossas vibrações, pensar em Deus, se conectar com os nossos guias, mentores espirituais, para que eles possam nos auxiliar, facultando nesse momento, que possa abrir tanto as gavetas do conhecimento, para que a gente possa aprender, colocar em prática no nosso dia a dia, como também para inspirar a nossa querida Joelma nessa noite de hoje, trazendo essa palavra que pode nortear os nossos caminhos. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, minha amiga Joelma, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Deus permaneça conosco, que o amor de Jesus e a luz dele ilumine nossos caminhos nessa noite tão abençoada e que ilumine nossos dias. Agradeço ao convite da FEBEM, esse convite tão especial, porque falar sobre Jesus é tudo de melhor. Acalanta o coração. Estudar sobre Jesus, em primeiro lugar, é para eu aprender, para eu exercitar. E aí, o Cristo Consolador. Cristo é o Senhor Jesus, nosso mestre e nosso médico, o verdadeiro. Eu fui lá na consulta aos nossos amigos universitários do dicionário sobre a questão do Consolador. Que eu fiquei pensando assim, nós consolamos um amigo, um parente, um familiar, alguém que nos procure. Mas consolar, ele é o próprio ou eficaz para consolar, confortar e animar, dar ânimo para a tristeza, né? Para a pessoa que está com baixa autoestima, que está angustiada. Mas Jesus, o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro consolador. Porque ele nos ajuda, nos consola na nossa dificuldade sem nos julgar. Não existe julgamento. Ele sim é o verdadeiro consolador. E aí, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa com o jugo leve, no item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só o que o Senhor Jesus fala. Todos vós, todos nós, sem exceção. Como o sol nasce para todos, sem exceções, Jesus consola a todos. A que, em especial, é dirigido o convite de Jesus? Para nós. Independe. Independe que somos nós, nessa tarde abençoada, que estamos aqui estudando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Independe que é um irmão que ainda se encontra nos equívocos, na ignorância. Ele acolhe a todos. A todos, sem a mínima exceção. Ele acolhe especificamente os sobrecarregados e os aflitos. Porque na hora que aperta a dor, aquela dor que avassala o nosso ser, que o nosso desequilíbrio é potencializado, porque a gente vai estar sempre em busca do equilíbrio, que é o que nos falta na maioria das vezes, das situações. E aí a gente se esquece muitas vezes
de que não estamos sozinhos. Quem é o governador do planeta Terra? Quem é que lida por nós? O Senhor Jesus exclusivamente. Nós estamos soltos? Tudo está acontecendo com potencialidade? Tudo está perdido? Claro que não. Porque nós temos um governador. Se não fosse o amor do Senhor Jesus, esse planeta e nós não existiríamos. É esse amor que nos acolhe, que nos ampara, que nos diz assim: vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. Mas eu tenho que permitir que ele esteja aqui comigo. Cada um de nós temos que permitir isso, né? Nesses que estão aflitos, que a dor avassala o ser, o consolo por uma diretriz, essa diretriz se encontra onde? No ensino de Jesus. Ele é melhor compreendido e aceito. Aonde está o ensino de Jesus? No Evangelho. Em cada capítulo, feito minuciosamente na base do amor, exclusivamente. Aí continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa passagem, um parágrafo tão pequeno, mas com tanto amor e carinho, isso dá, assim, um ano de seminário, um ano de congresso. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Por que Jesus promete o alívio e não a cura de nossos males? Alguém sabe? Ele promete o alívio, não é a cura. Nossos males é consequência de maus procedimentos, daquilo que fazemos ainda pela nossa ignorância ou equívoco. Apesar que 5 minutos do Evangelho do Senhor Jesus, nós já não podemos dizer que somos ignorantes. Nós temos os maus procedimentos, o mau proceder do passado. No próprio Evangelho fala que hoje nós estamos melhor do que já fomos há 100 anos. E daqui a 100 anos estaremos melhor do que o que somos hoje. Mas o senhor Chico Xavier fala: hoje eu já não faço o que eu fazia, mas ainda não consigo ser melhor. Melhor que fala é melhor nas atitudes, nas ações, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, com o irmão que nos acolhe, o Senhor Jesus, esse consolador que veio aqui para nos esclarecer sobre a lei do Senhor Deus, para nos amar, respeitar. Nós temos o livre-arbítrio. E, através dos nossos livre-arbítrio, eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas eu devo? É uma pergunta que fica individual para cada um. Tudo a gente pode. O livre-arbítrio não vai ter aquele momento de você não vai fazer, vai te prender aqui. Não, você vai fazer. Agora, se a gente parar num pensamento bom, eu devo.
Eu devo dizer não no momento em que eu possa ajudar? É muito fácil nós sermos espíritas na casa espírita. Estamos todos lá, numa confraternização com o Senhor Jesus, com os mentores da casa, com o nosso mentor, com o evangelho, com o estudo kardeciano. Mas, e aqui fora? Lá fora? Como é que está sendo o meu comportamento, a minha atitude? Então, não é responsabilidade do Senhor Jesus a cura. É minha responsabilidade. Ele alivia, porque a gente se arrepende, pede socorro, lá ele vai estar, de sempre braços abertos. Mas eu tenho um livre-arbítrio. Quando buscamos em Jesus e no seu evangelho alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta. Ele nos ampara. Ele é o Consolador. Mas eu não posso esquecer que se eu violei a lei do nosso Criador, eu, que estou como Joelma, não sou Joelma, mas espírito, meu espírito, eu tenho a minha responsabilidade. Eu devo me redimir perante a lei. E o Senhor Jesus, ele ajuda? Ajuda. Ele dá o alívio, ele dá o amparo. Ele nos acolhe, nos respeita, nos ama. Mas eu tenho que prestar conta comigo. Nós plantamos. E nós temos a livre escolha para escolher o que vamos plantar. É uma livre escolha. Mas eu não escolho o que eu vou colher. Porque senão eu ia colher espinhos e ia colher rosas. Eu iria plantar o espinho e ia colher rosas. Ou eu iria plantar rosas e colher espinho. Mas eu posso escolher o que eu vou plantar. De acordo com o que eu plantar, eu vou colher. Estamos num planeta de provas e expiações. Muitas coisas estão acontecendo necessariamente, porque nada foge ao controle, do Senhor Jesus. Eu estou aqui para sofrer? Não. Eu estou aqui para aprender. Mas eu tenho que prestar conta com aquilo que eu trago comigo e com aquilo que eu produzo nessa misericórdia do Pai, que é a reencarnação. E aí, quando ele traz para nós a questão, através do evangelho dele quem? Do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de aprendermos. Nós temos a oportunidade de se redimir. Os 5 minutos da lida do evangelho, de ler o evangelho, nos remete a uma reflexão. Porque esse parágrafo tão pequeno, que é do item 1 do capítulo 6, o Cristo Consolador, esse parágrafo aqui dá um seminário o ano inteiro. Cada palavra dá para a gente levar aqui e entender o que é jugo leve, o que é o jugo. Nós precisamos entender isso. Porque não é o fardo, como muitos de nós, às vezes, pensamos, quando a aflição vem da dor, da perda de um ente amado,
de uma doença. Não é castigo, nós já sabemos disso. Porque o Senhor Deus não castiga, Ele não pune, Ele é Deus do amor, da justiça, da caridade. Olha como é muito interessante. Amor, justiça e caridade. Está no meio das duas. É colocado o meio para quê? Para o equilíbrio. Quando se tem amor, tem caridade, tem a verdadeira justiça. Porque aquela justiça vai ser feita dentro do equilíbrio. Tem como mensurar? Não, não temos. Quando o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 1. Ele não perguntou quem é, nem o que é, ele perguntou o que é Deus. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, desculpa. O que é uma inteligência suprema? Eu não sei. Mas, dentro da minha limitação, da minha pequenez, Deus é tudo. De melhor, de excelência. E aí, como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Eu fiquei pensando, refletindo, nossa, sofrimentos. A dor, ela existe, é fato. Mas o sofrimento é opcional, é uma escolha. Se nós perdemos um ente amado, a dor é algo que avassala o nosso ser. Dentro de uma contingência desfavorável, que se naquele momento nós não pensarmos, não fizermos uma ligação, uma conexão, o nosso mentor com o Senhor Jesus, a gente entra numa crise de histeria, numa depressão profunda da dor. E aí, o que é que pode nos ajudar a esse alívio, a essa libertação desse sofrimento? Porque o sofrimento é uma arrasta-corrente, é um autoflagelo. O choro não, mas o sofrimento com choro, o choro com sofrimento é. E aí, é uma coisa assim, que dá muito trabalho, como diz Joana de Ângeles. É através da nossa reforma íntima. O que é a reforma íntima? É aquilo que eu posso melhorar em mim, nos meus pensamentos, nos meus atos, atitudes, comportamentos. Quando eu era garota, adolescente, pré-adolescente, lá naquela idade de 12 para 13 anos, eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe sempre falava assim: minha filha, cuidado, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nossa, eu levava isso, aquilo me incomodava, porque eu venho de uma cultura do catolicismo, da Igreja Católica, mas aquilo me incomodava de uma maneira. E aí, quando esse ser, que é o mentor da FEBEM, Dr. Bezerra de Menezes, fala: diga o que tu pensas, que eu direi quem estás contigo. É nossa responsabilidade. Quando eu digo, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, eu estou dizendo que o outro é que não serve para estar na minha companhia, porque eu vou me perder com o outro. Se o outro for preso, eu vou ser preso junto com ele, porque ele não serve para eu estar
andando com ele, caminhando com ele. E a minha responsabilidade? Eu não tenho escolha de estar com aquela pessoa? Os nossos pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos, ele nos paralisa, ele nos domina, estagna, manipula mesmo, dentro de uma contingência que eu permito. Não é o outro, não são os outros, sou eu. O que me incomoda com o que o outro pensa ou fala sobre mim? Porque se eu não fiz, se eu não sou, é uma questão do outro. A boca pertence ao outro, a fala pertence ao outro. Eu não tenho que justificar aquilo que eu não sou, aquilo que eu não fiz. Mas aí, se a gente for falar de um consolo, esse consolo limitado que a gente conhece, a gente pode entrar em prece. Pedir a Deus, Senhor, afasta de mim o que não me pertence, acolhendo em teus braços com amor e misericórdia, e aquilo que me pertence que eu tenho discernimento para lidar. Porque se o irmão está fazendo isso comigo, está falando isso de mim, é o irmão, eu tenho que respeitar. Porque no momento em que eu entro nessa sintonia do irmão, do meu irmão, do nosso irmão, eu estou entrando no desequilíbrio. Eu estou fazendo com ele o que ele está fazendo comigo. Quem de vocês não já viu em algum momento em noticiários, em redes sociais, justiça, justiça? O mal, ele é muito manipulador. Ele é como se fosse algo que te estagna naquela situação. Ele te promete tudo. Promete tudo aquilo que você não precisa, mas ele te promete. E a primeiro momento ele até te dá. Ele te manipula. Mas no momento em que você mais precisa dele, ele vai estar lá no Japão e nós aqui no Brasil. O bem, ele é silencioso. Ele é tranquilo, sereno, respeitoso, vem manso. Só adentra a minha vida, a nossa vida, se nós permitirmos. É o livre-arbítrio, é o pensamento. Então, eu quero justiça ou eu quero vingança? O Consolador traz para nós a justiça, mas é a justiça do nosso Criador, do nosso Pai. Que na justiça tem o amor e a caridade. Então, é a verdadeira justiça. Porque no momento em que eu devolvo para o outro aquilo que ele traz para mim, que não me faz bem, o que eu estou sendo? O que eu estou fazendo? Não é vingança? E muitas vezes o irmão faz isso conosco porque ele ainda é ignorante perante a lei de Deus, mas nós não somos mais. Então a nossa responsabilidade vai ser bem maior. Ele vai colher o que ele plantar e eu vou colher o que eu plantar. Não tem outro fato. Compete a cada um de nós, dentro do nosso livre-arbítrio, as escolhas. Não é o outro que escolhe por nós. Somos nós. Eu não estava pensando dessa maneira, e aí me veio esse pensamento. Entra em prece, pede ao Senhor Jesus. Se comunica com o teu mentor. Jesus não deixa nenhum de nós, irmãos dele, desamparados.
pediu, ele vai estar com você, conosco, comigo. Entender a expressão repouso de vossa alma, alívio e consolo. Comportamento voltado para a reforma íntima, ajudar ao próximo. Sinônimo, ociosidade, improdutividade e inatividade, quando eu desejo mal ao outro. Qual é a reforma íntima que eu estou tendo? Se eu não compreendo o meu irmão, eu falo que o trânsito é um grande laboratório da minha vida. Rio de Janeiro, trânsito. Após a pandemia, muitas motos na rua, muitos pilotos de moto, office boy de moto, boy, iFood, entregadores, e muito do qual que eles trabalham tem que ter hora. Para entregar essa pizza, tem que entregar em 20 minutos. E voltar, porque senão vai ser cobrado de você. Então, eles te cortam da direita para a esquerda, e a maioria, nunca da esquerda para a direita. E eles tomam conta, e assim, o freio deles é a buzina. Você está ligando a seta que você vai entrar, eles vêm com toda a força da buzina. E reclamam. Cabe a mim a ficar reclamando? Cabe a vocês a reclamar? Quem é que vai estar conosco quando a gente reclama? Nós estamos, em primeiro lugar, nós estamos de costa para os nossos mentores. Anjo de guarda, mentor, amigo protetor, o nome individual para cada um. E aí, sou eu que me afasto. Não é ele que se afasta de mim. O irmão está no equívoco, o irmão está em ignorância. Como eu um dia já estive também. Como eu um dia já reclamei muito, ainda reclamo, mas já reclamei mais, mas ainda reclamo muito. Então, qual é o exercício? Eu não tenho livre-arbítrio? Eu não tenho minhas escolhas? Nós temos que viver vivenciando as diretrizes do Evangelho, que é os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós não temos outra alternativa para o bem. É tudo de melhor, o Evangelho de Jesus. E aí, Jesus, ele promete o alívio aos aflitos, desde que submetam ao seu jugo. Esse jugo é a observância da lei por ele ensinada. Olha só, é a observância da lei por ele ensinada. Olha o jugo de Jesus. Que bem cumprida propicia o alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. A nossa justiça, desculpa, é a justiça que nós estamos vivendo no planeta Terra, é humana. Se nós somos passivos de erro, de equívoco, quem faz a lei, a justiça também é. Mas a lei do Pai é aquela lei que nos mostra que há esperança, que há caridade, que há vida. Estamos aqui na matéria. Estou como Joelma, não sou espírito, que não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Eu estou num corpo feminino, com o nome de Joelma, em uma profissão material. Mas o meu espírito, ele vem do Senhor Deus. Ele vem do amor. Ele vem da caridade. E esse amor de Deus,
é que nós devemos confiar. Confiar quando bater em nós a aflição, aquela coisa ruim, aquela angústia que às vezes dá, que nos deixa perdidos. E aí vem o choro, vem o sofrimento, vem as reclamações. Mas cadê a confiança no Cristo Consolador? Ele é consolador, ele ampara. Mas ele só vai me amparar se eu permitir, se eu abrir a porta. Porque se eu manter a porta fechada, ele não vai entrar. Nesse livro pequenino que eu ganhei de um amigo, ele é de Chico Xavier, a psicografia, e é do senhor Emmanuel e André Luiz, Momentos de Reflexão. Lei. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Olha que coisa linda. Claro que ainda a gente não sabe esse amor. Nós temos o instinto. O amor de Deus não tem como mensurar nem o amor de Jesus, a gente não sabe. Mas nós temos a centelha do amor de Deus em nós, como nós temos a lei do Pai na consciência. Então, ele diz claramente aqui que a lei que existe e sobreviverá é a lei do amor. Um grande laboratório para nós. Para mim, principalmente. Convívio familiar. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes, aceitação ou não. Um acorda bem, dá bom dia, o outro acorda, não vai te dar bom dia, e você dá bom dia, e aí vai dizer bom dia para quem? A resposta é bom dia para nós. Só se for para você, porque para mim não é. Aí eu falo, mas para você também vai ser. É não cair no embate, que não adianta. Cada um tem sua opinião. Uma coisa que é muito limitado para nós entendermos: o certo e o errado e o correto. O correto, o sinal, quando ele está vermelho, é correto eu parar. Pode ser sinal de pedestre, não tem ninguém passando, mas eu tenho que parar. É o correto, ele está vermelho. Só que vai ter um colega meu, um motorista do lado, e para ele o certo não vem ninguém, ele vai avançar bem devagarzinho. Prestando atenção. Não, mas eu prestei atenção. Sim, mas é o certo individual. O errado individual. O que é certo para mim pode ser errado para vocês. E vice-versa. Mas o que é correto? É a gente fazer um alarde quando tem algum tipo de notícia que nos choca? Ou a gente entrar em prece e pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar? Ajudar a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. No item 2, ele fala na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. O que é essa fé no futuro? É plano espiritual. Existe morte? Do corpo físico, sim. Mas o espírito é imortal. Eterno, somente o Senhor Deus. E nós somos imortais. Aí traz uma questão muito interessante para nós. Onde encontramos a consolação para o nosso sofrimento? Aonde encontramos?
Eu acabei de ler aqui. Na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. São mais de 2000 anos. Eu ainda não aprendi. Estou na busca. Estou estudando. Sempre vou ser um ser disposto a aprender, por nada sei. O Senhor Jesus sabe. Ele sabe até o nosso dia de amanhã, que não existe ainda para nós. Porque o passado, ele existe no sentido da história, mas nós não podemos alterar nenhum tipo de pontuação, de letra, de nome, mas faz parte da nossa história, da minha história, da história de todos nós. E o presente, o que eu estou fazendo? Se eu for viver do passado, eu vou viver na ociosidade, na má vontade. Eu vou trazer para mim o sofrimento. A dor eu já tenho, mas aí eu vou trazer o sofrimento. O amanhã não nos pertence. Se vier, pela misericórdia do Senhor Deus, é um grande presente, como a reencarnação. O jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O senhor Allan Kardec fala, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, da sinagoga, do templo, dos centros. É fora da caridade. Quantos irmãos nossos não tem que são ateu, ateia, que vive a vida da caridade? São filhos de Deus, somos irmãos. O Senhor Deus não vai ver se ele acredita ou não nele, mas vai ver o que ele está fazendo com a oportunidade da reencarnação. Pois o senhor Allan Kardec, ele deixa isso bem elucidativo para nós. É fora da caridade, não há salvação. Como é que eu posso praticar a caridade com o meu irmão se eu não tenho ela internalizada em mim? Se eu não aprendo a ser caridosa comigo? Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito, como eu vou oferecer isso para o meu irmão, para a minha família, se eu não tenho em mim? Porque o pai de família, quando muito tirano em casa, ele traz o quê? O medo. Lá fora, ele é dado como homem de bem, tranquilo, sereno. E aí ele pensa, na minha casa todos me respeitam. Ele pensa, ele diz. Mas isso não é respeito, isso é medo. A gente provoca medo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. É a modificação do padrão vibracional. É a modificação do que eu posso fazer hoje. Sim, porque o dia ainda não acabou, está na noite, mas hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro. O que eu ainda posso fazer hoje para que, se amanhã Deus me permitir como presente, eu possa lembrar de hoje e ficar um pouco mais serena, mais tranquila, porque alguma coisa, mesmo que pouquíssima, eu fiz. Porque somos orgulhosos, somos egoístas, né?
Eu tenho essa limitação que eu trabalho com ela todos os dias. Muitas vezes, a gente vê, homem não chora. Não chora que você está me fazendo vergonha. Olha o orgulho que eu tenho em pensar assim. Certa vez, uma mãe que tinha perdido o filho, ela foi procurar o senhor Chico Xavier. E aí, ela chegou lá em Uberaba, e quando viu o seu Chico, ela só chorava. Ela não falava, quando começou a falar, ela chorava. Aí estava só ela e o senhor Chico Xavier, e o seu Chico Xavier abraçou essa mãe e começou a chorar também. Aí o amigo foi e perguntou para ele: Ô Chico, eu não entendi. Você só abraçou a mãe e chorou, você nada falou. Aí ele falou assim: mas o que eu vou falar para uma mãe que perdeu o único filho? Se ela nem consegue falar, ela só chora. Eu me solidarizei a ela. O meu respeito a ela, o meu carinho, chorando com ela. Agora, como é que é esse choro? É o choro de sofrimento? Aquele choro que é como se o mundo estivesse acabando? Aquele choro alto, grito desesperador que te avassala? Ou é o choro da dor? Porque a senhora Maria, mãe de Jesus, chorou no Calvário do nosso irmão, na crucificação. Mas ela, com choro, com a dor que ela estava, ela pediu ao Senhor Jesus para pedir a Deus para nos perdoar. O Senhor Jesus, ele sentiu muitas dores, porque ele estava no corpo físico, na matéria, mas ele não sofreu. Nós sofremos porque somos limitados. Mas o que eu faço com esse sofrimento? Eu deixo ele igual o cupim da madeira? Porque o cupim na madeira, ele vai lá do miolo da madeira. E vai comendo. Até deixar a madeira fofinha. É assim que o nosso desespero faz conosco. Contamina nossas células. Modifica o nosso padrão vibracional. Vamos mentalizar o Senhor Jesus na nossa vida. Vamos pedir ajuda. Mas Joelma, assim eu vou passar o dia inteiro pedindo ajuda ao Senhor Jesus. Da hora que eu acordo, toca dormir. Ótimo, excelente. Peça. Que você, quando mentaliza, ele já vai estar contigo. Como é que o Senhor Deus e o Senhor Jesus ajuda a cada um de nós? Através de nós mesmos. Quando a gente se permite a ser o auxiliar do auxiliar da seara do mestre. Quando a gente se torna um instrumento. Para quê? Para ajudarmos? Não. Ele ajuda através de nós. E aí o irmão fala, obrigada. E a gente fala, agradeço a Jesus. Não, mas eu agradeço a você. Gratidão. É o acolhimento, é a ajuda. O senhor Chico Xavier, ele é o mentor da nossa casa aqui, do Centro Espírita Chico Xavier, o CSX. E ele nos traz muitos ensinamentos. Eu escutei uma certa vez do mentor, que até hoje eu estou refletindo sobre isso e vou refletir durante milhões de séculos. Nós cobramos o evangelho do outro.
Mas e nós? Nós já praticamos o evangelho? Nós mostramos para o outro que ele está fora do evangelho. Ó, o evangelho te ensina dessa maneira, não é assim, acabei de ler. Eu já pratico o evangelho na minha vida? Porque a gente lê, a gente estuda, mas e na prática? Do dia a dia? Porque tudo está aqui, ó. Está aqui de presente para nós. Uma outra mensagem desse pequenino livro: fazer o bem. Em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Esse é o ensinamento. Eu estou aprendendo ainda porque eu ainda não estou praticando. A pergunta é individual. Nós já praticamos essa ajuda? Porque a ajuda ela tem que ser desinteressada. Jesus é consolador. Ele nos ampara, sem julgamento. Jesus nos fortalece, nos dá a diretriz do bem, do Evangelho. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Senhor Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, uma pequena passagem aqui, da lição 172, Lágrimas. Um pequeno trecho, o último parágrafo. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. O Senhor Emmanuel traz isso para nós. Olha que forte. Se essas lágrimas procedem do desespero, da desesperança, do não acreditar, do conflito interno, aquele que avassala, te corrói, são venenos mortais. Quem é que toma esse veneno? Eu tomo. Eu tomo? Como é que você vai morrer? Se sou eu que estou tomando veneno. Eu tomo veneno e quero que você morra. Isso acontece? Não. Mas aí nós temos um grande consolo, que é o consolo desse ser tão amado na nossa vida, que diz para mim, diz para cada um de vocês: sigam, eu estou com vocês e sempre estarei. Mas lembre-se, abram a porta para eu entrar. Pois se me pedes, eu te darei. Se não me permite, eu não poderei te ajudar, mas estarei no caminho de cada um de vocês, torcendo e iluminando a cada um. Que o nosso Senhor, nosso Deus, nos ampare sempre, e o nosso Mestre Jesus ilumine o nosso de todos nós, irmãos, encarnados e desencarnados. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo. Gratidão.